A paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Cristo nessa noite? Aleluia. Quem está cansado aqui? Aleluia. Você veio no lugar especial que vai tirar todo o seu cansaço. Em nome do Senhor Jesus. Vai tirar toda essa angústia, essa agonia aí. Em nome do Senhor Jesus, tá? Porque o Senhor é fiel na tua vida. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Você que se faz presente neste lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia. Uma palavra bem conhecida, né? Do Evangelho de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 10. É uma palavra bem conhecida e bem pequenininha, né? Todos conhecem. Capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler nessa noite que diz assim, ó. Verso 38 em diante. Diz assim, ó. Aconteceu que a minha Bíblia também é meio diferente, tá? Mas é a mesma coisa. Acontecendo que indo ele de caminho entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher por nome de Aleluia, a igreja está viva, né? Glória a Deus, aleluia. Eu recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus e ouvindo sua palavra, Marta, porém, andava distraída e muito serviço. Então aproximou-se, disse-lhe: Senhor, não te dai de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é. Maria escolheu a boa parte, qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha para essa pessoa, não senta agora não. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: hoje você escolheu a melhor parte. Você escolheu o melhor lugar. Então agora eu profetizo na sua vida, diz aí. Você não sairá daqui da forma que você entrou. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Deus de poder e Deus de glória. Pode se sentar glorificando ao Senhor, né? Porque Ele é fiel todas as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nessa noite vem falando aqui de uma família, né? Uma família que todos conhecem, a família de Lázaro, né? Maria e Marta. E a palavra do Senhor vem falando aqui também que o Senhor, Ele estava ali, né? Passando ali por aquele lugar, passando por aquele caminho e entrando naquela aldeia. E era de costume o Senhor ir ali visitar, né? Os servos dele. Era de costume
Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E ali a palavra do Senhor vem falando que o Senhor entra. Aleluia. O Senhor entra nessa aldeia. E a primeira coisa que o Senhor faz, Ele vai na casa de Lázaro. Ele chega na casa de Lázaro com seus discípulos e bate a porta. Quando ele bate a porta, quem abre a porta para ele é Marta. Não é Lázaro e nem é Maria. Quem abre a porta para Jesus é Marta. E Marta recebe Jesus, abre lá, Jesus bate na porta, ela abre a porta e Jesus entra com seus discípulos. E Jesus fica por ali, imagina ali pela sala, né, pelos cantos ali. E Marta vai fazer os seus afazeres. Ela não fica ali conversando com Jesus. Ela não fica ali querendo saber de nada da vida de Jesus. Eu imagino que ela fala assim: ó Senhor, sou ficando por aqui, fica à vontade. E agora eu vou voltar para os meus afazeres, né? E Marta é uma mulher que eu tenho comigo no meu coração que ela não deixava nada para amanhã que ela tinha para fazer hoje. Era uma mulher decidida. E eu imagino que Marta seria uma das irmãs mais velhas, né? Que por isso ela tinha o sentimento de que tinha muito compromisso, tinha que ter um compromisso, a organização em tudo, né, Marta? Isso por ser a irmã mais velha, ela tinha que organizar tudo. Mas o que acontece, amado? Maria, ela vê Jesus. Imagina que Marta diz assim: Maria, Jesus está na casa. Jesus está em casa e eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude, porque Jesus vem e vem com os discípulos. Amém? Glória a Deus. E Jesus vem e vem com os discípulos. E eu quero que você me ajude a servir. Porque Jesus não estava só, né, amado? Jesus estava com os seus discípulos. Imagina aquele monte de homem ali dentro da casa de Marta, né? Imagina a preocupação daquela mulher em querer servir ali o Senhor e seus discípulos. E eu imagino que aqueles discípulos não comiam pouco, não, né, Marta? Eu tiro lá em casa, né? Como diz o pastor, lá em casa são 4, né? Eu não come pouco, não, Marta. Eu imagino aí agora aqueles discípulos e Marta ter que arrumar comida para todos aqueles homens. Imagina aquela cena, né? E o que acontece? Ali Marta fala: Maria, levanta, Maria, desperta, vão me ajudar. Porque o mestre está na casa, Jesus está na casa. E nós precisamos fazer algo, né? Imagina aí que ela dá ordem, né? Ali aos seus servos empregados para que matassem algum bezerro, alguma coisa, para preparar o almoço. Porque ela não estava esperando a visita de Jesus. Porque quando nós não estamos esperando alguém na nossa casa para almoçar, o que acontece? Ou alguém esconde o almoço, né? Que eu já ouvi falar no dia aqui que alguém escondia a comida. Escondia a comida quando chegava a visita, porque às vezes dá para fazer mais. Ou você fala assim: ó, então espera aí que eu vou colocar mais um pouco de arroz no fogo, né? Assim. E o que acontece? Marta ali fala: vamos ter que, né, matar aí algum bezerro, não sei, né, um carneiro, e vamos fazer o almoço. Mas o que acontece? Maria, eu imagino que Maria tinha que passar pelo Senhor para poder pegar água, fazer alguma coisa. Isso é minha imaginação, tá? Eu imagino que ela tinha que passar ali pela sala, pelo onde o Senhor estava. Mas eu imagino que Maria, ela vai lá, olha, escuta a voz do Senhor. O que faz? Maria, ela deixa tudo. Ela abandona tudo e se joelha aos pés do Senhor. Aleluia. Se joelha, amada, aos pés do Senhor. E ela começa a ouvir, né, o Evangelho. Ela começa a ouvir a palavra do Senhor. E Maria, ela começa ali a entrar em lágrimas. A palavra do Senhor começa a entrar no teu coração. Porque naquela casa era uma casa de pessoas evangélicas. Era uma casa de pessoas que serviam ao Senhor. Nós estamos falando aqui de uma família que servia ao Senhor. Era uma família evangélica, a casa
ódio, só o puro nervoso, porque ela queria que a irmã dela ajudasse ela. E ela corre para cá, ela corre para lá. Eu imagino que ela passava disfarçada para a irmã despertar, para a irmã perceber que ela estava ali precisando de ajuda, porque é assim que acontece, não é? A gente sabe dessas coisas, sabe por quê? Ainda mais eu que tenho muito filho. O que acontece? Quando um começa a fazer as coisas, o outro começa. Levanta, está na hora. Por quê? Porque não quer fazer sozinho. Porque não quer que o outro também ajude a fazer. E o que acontece? Marta ali começa a despertar. E Marta começa a andar para lá, começa a andar para cá, começa a se movimentar. E Maria está lá, só se enchendo da presença do Senhor. Ramande canta, ridemande gastou. E Maria está ali, só se enchendo. E Jesus falando, ela se entre lágrimas. E Marta, ela fica furiosa, ela fica angustiada. E Marta, ela resolve dizer assim: não, eu vou falar com o Senhor, porque isso não é justo. Será que o Senhor não está vendo que Maria está bem de boa aí, sentada, nas de joelho aí, e eu sofrendo para lá e para cá? Isso, se fosse o nosso tempo hoje, o que nós ia dizer? Isso é uma injustiça, uma escravidão, não é? Imagina numa casa que tem um monte de gente, e você que tem que levantar cedo, limpar a casa, você que tem que fazer tudo. É verdade. Tem bem sentido na pele aqui, né? Imagina que é você que tem que fazer tudo. Imagina que você sente uma ira muito grande, não sente? Sente, amado. Você sente uma fúria. Eu vejo algumas irmãs aqui que trabalham, ela chega em mim e fala assim: irmã Dilinda, se eu puder chegar na minha casa, meter o pé naquelas panelas, acabar com aquilo tudo. Por quê? Porque a pessoa está cansada. Ela chega em casa, ela tem que limpar a casa, fazer comida, porque tem um monte de gente em casa, mas parece que ninguém faz nada. Mas por quê? É o despertar daquela pessoa. Está entendendo? Então o que acontece? Ali Marta fica furiosa. Aí ela fala: não, eu vou ter com Jesus. Não está certo esse negócio? Vou falar para ele que não. E Marta, ela vai na ideia de dizer assim: eu vou falar com Jesus. Glória a Deus. E Jesus vai chamar a atenção de Maria no meio de todo mundo ali, ó. Na ideia dela, Jesus ia chamar a atenção de Maria. Se a gente fosse pensar na nossa lógica, seria o certo, né? Se nós fôssemos pensar hoje, imagina, chega alguém na minha casa, eu tenho duas moças, uma senta, escutando a conversa, e a outra começa a fazer o serviço. Né? Se fosse a Thaís, ia dizer: não, eu estou Nicole, vai, escuta o pastor, né? Se fosse a Nicole, se fosse a Thaís, não ia falar nem comigo. Nicole, para trabalhar isso para o pastor, não seria isso. Glória a Deus, aleluia. Mano. E aí Marta, ela foi na ideia: eu vou falar com Jesus, Jesus chamou a atenção dela, e ela vai vir logo me ajudar. O que aconteceu? Marta vai até Jesus. Fala: Jesus, olha, o senhor não está vendo aí que eu estou trabalhando? E por que você não fala com ela? Fala para ela me ajudar. Aí Jesus vem e fala para Marta bem assim: olha, Marta, Marta. Jesus repete o nome de Marta 2 vezes. Você sabe que Jesus, quando ele quer falar conosco, ele quer exaltar nós. Tem vezes que Jesus fala bem assim: em verdade vos digo. É quando Jesus ele quer nos orientar. É como ele está falando: eu estou te despertando. Jesus diz: Marta, Marta. É a mesma coisa de Jesus dizer: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas aí Jesus ele fala para Marta bem assim: olha, Marta, por que estás angustiada? Por que estás fadigada? Amado, eu vou dizer algo aqui nessa noite. Quando eu estava lendo esse texto, ali no meu palácio,
amados? Porque estão pessoas que estão fatigadas, pessoas que estão angustiadas. E levava o meu coração o Senhor dizendo dessa forma: filha, tem muitos que pregam a minha palavra, muitos que oram, louvam, têm compromisso, mas ainda não tem um relacionamento comigo. Ramande canta, redemande casa. Ele está aqui pregando a palavra, está louvando ter um cargo dentro do ministério. Não se diz que eu tenho um relacionamento com Deus. Não quer dizer que eu tenho um relacionamento com Deus. E a minha Marta, ela abriu a casa para o Senhor. Foi ela que abriu a porta. A bênção era ela, a bênção era para ela. Não foi Maria que abriu a porta para o Senhor. Foi Marta que abriu a porta. Sabe o que eu entendo com essa palavra? O Senhor bate na porta. Muitos até abrem, mas não senta com Ele. Muitos até abrem a porta, mas deixa Jesus sentado no cantinho e vai procurar os seus afazeres. Sabe o que o Senhor está dizendo ao nosso coração? Muitos têm perdido bênção, muitos têm perdido casamento, muitos têm perdido o seu ministério. Sabe por quê? Porque não tem tido relacionamento com o Senhor. Tem até abrido a porta, tem até convidado Ele para estar contigo, mas não tem tido um relacionamento com Ele. Você convidar o Senhor para uma coisa, para convidar o Senhor é uma coisa, você abrir a porta para Ele é outra, mas você receber Ele, como é para ser recebido, é outra completamente diferente. Marta estava errada? Não estava. Ela não estava errada em querer servir o Senhor melhor. Ela não estava errada em querer fazer algo melhor para o Senhor. Mas naquele momento ela estava errada. Às vezes tem coisas que nós achamos que estamos fazendo certo. Às vezes tem coisas que nós achamos que é aquilo que o Senhor quer naquele momento, mas não é. Às vezes tem pessoas que dizem assim: mas eu preciso trabalhar, eu preciso, né? Se eu não trabalhar, como é que vai ser a minha vida? Jesus está dizendo: me recebe de forma diferente, que tudo mudará em sua vida. Me recebe de forma diferente. Tenha relacionamento comigo, porque você canta. Enquanto você não tiver um relacionamento especial com o Senhor, você vai trabalhar noite e dia. Canta. Você vai perder culto. Você vai chegar cansado. E quando chegar ao fim dos tempos, você não vai ter nada. Porque não é isso que Jesus quer. Jesus quer: eu bato a porta, você abre e me recebe. Porque quando você abre a porta, Jesus vem com tudo. Ele vem mudando a tua vida financeira. Ele vem mudando o teu casamento. Ele vem mudando o teu ministério. Ele vem abrindo porta. Ele vem fechando porta. Mas é necessário você ter um relacionamento com Jesus. É necessário. Por isso que muitos estão dentro da casa do papai, cansado, exausto. Muitos têm deixado muitas vezes de vir para a casa do Senhor, muitas vezes para ir para um aniversário, para ir para uma festa. Não, eu vou, não porque eu já estava convidado, né? Eu vou porque eu tenho que, não, eu já estava convidado. E Jesus está dizendo: me recebe, tenha relacionamento comigo, me chama em primeiro lugar, deixa o primeiro lugar para mim. Mas sabe o que está acontecendo, amado? Estão deixando o primeiro lugar, sabe para quê? Para as suas próprias vontades, para os seus próprios desejos. Estão deixando o primeiro lugar para as suas próprias vontades. E aí é naquele momento que fica fatigado, é naquele momento que fica angustiado. Sabe por quê?
Você vem se fadigando com coisas terrenas, o Senhor está dizendo: uma só é necessária: a minha presença de verdade na tua vida. E aí eu não entendia que Jesus fala: por que muitos vão ficar? Muitos vão ficar trabalhando no trabalho. Jesus vai voltar e muitos vão ficar ali trabalhando para si. Abrimos um parente aqui esses dias, veio uma irmã e falou bem assim para mim: irmã. Eu falei: irmã, você precisa participar mais dos cultos, você precisa estar mais na igreja. Você precisa, porque você tem seus filhos, Jesus quer fazer algo na tua vida. E essa irmã disse para mim bem assim: irmã, mas se eu não trabalhar, como é que vai ser? Todo mundo vai passar fome na minha casa. E eu disse para ela assim: enquanto você estiver com esse pensamento, eu vou te dizer uma coisa: as coisas vão cada vez se afundando mais, e você vai perder o controle, porque o controle da nossa vida, amado, não está nas nossas mãos. O controle da nossa família não está nas nossas mãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele faz teste conosco. Ele nos testa a todo momento. O Senhor, Ele sabe quem é e quem não está com Ele. E às vezes deixamos aqueles dias de culto especiais, deixamos dias de culto na casa do Senhor. Não, vou fazer a vontade da minha família, eu vou para tal lugar, e o Senhor está dizendo: ei, busca eu primeiro. Porque se eu não buscar primeiro, a minha família não vai acreditar no Deus que eu sigo. A minha família nunca vai aceitar Jesus. A minha família nunca vai vir. Sabe por quê? Porque eu estou mostrando para a minha família que Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Quando eu mostro para a minha família, para aqueles que estão comigo, que Deus está em primeiro lugar, sabe o que diz? Você não precisa falar nada. Vão vir um por um. Sabe por quê? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia é verdadeiramente servo do Senhor. Eu também quero esse Deus. Mas quando eu abro mão de Jesus para ir a qualquer lugar que não seja a presença dele, aqueles que ainda não seguem ao Senhor, eles nunca vão vir, amado. Não adianta. Eles não vão se afirmar, porque eles precisam de uma base. Precisa de uma base para se afirmar. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha família mesmo. Eu tenho 5 filhos. Se eu dizer para um deles, se eu falar assim: olha, domingo a gente não vai para a igreja, nós vamos lá ir para o clube, e se der tempo a gente vai, senão não. Eles vão. Eles vão questionar. Olha a Thalissa questionar um pouco. Mas eles vão questionar? Não. Por quê? Porque eu sou a base, eu e meu esposo. Nós somos a base dentro de casa. Eles vão fazer o que nós fazemos. Então, amados, os nossos filhos, nossa família confia em nós. Então nós temos que ser a base, e Deus é a vitória da nossa vida. Então colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Não deixa se vender por qualquer coisa. Não deixe que as coisas desse mundo tirem a tua presença com o Senhor, porque é a pior coisa do mundo é ter um crente angustiado. A pior coisa do mundo é ser um servo angustiado, amado. A pior coisa do mundo é você sentar nesses bancos e não sentir a presença de Deus. Você está aqui, mas está pensando na manhã e depois o que vai ser? E não, confia em Deus. Marta, ela tinha aquela oportunidade. E Jesus sabia que ela era uma mulher que trabalhava, que resolvia tudo, uma mulher para toda hora, sabe, para todo momento. Mas naquele momento não era aquilo. Naquele momento, tudo que Jesus queria é que ela se ajoelhasse ali com sua irmã para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Porque Jesus foi na casa dela. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: é tempo de receber o Senhor como Ele tem que ser recebido.
se nós damos espaço para outra coisa que não seja a presença do Senhor, você vai viver sempre fadigado. Você vai viver sempre no deserto. Quem disse para você que crente tem que viver sempre no deserto? Não tem, amado. Deus tem bênção, tem vitória para nós. E deserto é entendimento. Deserto é salvação, é libertação. Muitas vezes o crente está fadigado, angustiado, porque deixa as coisas de Deus em último lugar. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou com tanta dor de cabeça, isso aqui não me aguento mais. Jesus não é o médico da tua vida. Jesus não é o que cura, o que salva, o que liberta. Eu não vou para a igreja, irmão, porque eu tenho que acordar 5 horas da manhã para fazer isso, fazer aquilo. E se você não acordar mais? Sacrifício, né? Então, amado, é melhor nós obedecer o Senhor do que sacrificar. É melhor obedecer. A partir de hoje, convida o Senhor, não deixa Ele bater na sua porta, não. Convida Ele primeiro, antes dele bater. Convida Ele para tudo na tua vida. A partir de hoje, faz uma aliança com Ele. Senhor, a partir de hoje, não precisa bater na minha porta. Eu convido o Senhor. Eu convido o Senhor e senta na melhor cadeira. A partir de hoje, Senhor, não faço mais aliança nos dias de culto. A aliança será com o Senhor. A partir de hoje, Senhor, não faço mais aliança que não seja os dias de ensaio, os dias de culto na tua casa. É assim que temos que fazer. Mas sabe o que acontece? O inimigo, ele sabe. Ele sabe que o Senhor está preparando uma bênção tão grande para mim e para você. Aí quando chegam os dias de culto, sabe o que o inimigo faz? Não em tal lugar. Você está cansado hoje. Mas aí está cansado para vir para o culto. Mas aí você passa nas portas, está todo mundo sentado lá de fora. Mas para vir para o culto está cansado. Está colocando Deus em primeiro lugar? Não está. E aí como que você vai querer receber a bênção, a vitória? Então não se fadigue. Jesus, ele quer nos entregar bênção e vitória. Assim como Maria recebeu. E aí ele fala para Marta: Marta, Maria recebeu a melhor parte. Uma parte que ninguém vai tirar dela. Você sabe o que é isso? Quando você coloca Deus no centro da vontade de tudo, ninguém tira de você. Ninguém tira, porque quando você coloca Deus no centro da vontade, vem libertação, vem salvação, vem bênção, vem vitória. Jesus te tira lá do calabouço, de trás para frente. Ninguém tira aquilo que Jesus tem te dado, porque você colocou Ele em primeiro lugar. Mas quando não coloca, qualquer vento te derruba. Quando você não coloca Ele em primeiro lugar, qualquer vento te derruba, nada. Qualquer palavra de irmão, de alguém, qualquer coisa. Se eu fosse me derrubar, né? Por essa semana eu já tinha caído, né, Lúcia? Eu já tinha. Mas a gente tem que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Creia nisso nessa noite. A fadiga, amado. Quando nós ficamos angustiados, fadigados, nós estamos dizendo que o Senhor é em vão que Ele fez por nós. Então vamos escolher, sim, a parte de Marta, sim, que ela queria servir o Senhor bem, sim, ela queria. Maria se entregou, sim. Todos nós temos um pouquinho, mas o Senhor quer mais a nossa parte de Maria. Se entregar completamente ao Senhor, viver dependente dEle. Não é fácil, mas é necessário para que nós alcançamos a vitória do Senhor. Porque esse mundo, amado, essa terra, esse mundo que nós vivemos, já tem angústia demais para que nós nos fadigamos
como servo do Senhor. Receba a tua bênção, a tua vitória nessa noite e dá uma salva de palmas para o Senhor.